E aí, pra gente utilizar o Tomtastic, eu vou abrir o aplicativo. E quando ele abre aqui, ele fala para que serve, né? E aí é só clicar ali no OK. Então aqui ele fica ali já as histórias que foram criadas, né? Então eu vou clicar aqui em uma só que a gente criou. Então eu posso editar, posso exportar, posso deletar. Então essa foi a história que a gente criou. Nossa, que frio nesse acampamento. É verdade. E aqui pra gente criar. Então pra criar a gente vai apertar nesse maisinho. E aí, aqui é o tamanho das histórias. Então, aqui em cima, né, tem ali o começo, o meio e fim da história. Essa aqui é um pouquinho maior, então ela tem... Essa aqui, ela tem 5 partes. E aí, a outra aqui que tem 5 também, mas daí são como se fossem atos, né? E aqui a história menor, né? Então, eu vou clicar aqui para criar uma história pequena. Então, ela tem o começo, né? Beginning, começando, o middle, que é o meio, e o end, que é o final. Eu posso adicionar mais cenas, né? Posso colocar mais cenas no começo, mais cenas no meio, cenas no fim, né? Mas não vou fazer isso. Então, para eu começar, eu vou aqui no beginning. The beginning. E aí aparecem aqui os cenários. Então, eu posso usar um cenário desse para utilizar. Então, aqui você vai também poder escolher o personagem. Então, tem vários personagens prontos, né? Tem pessoas, tem alguns animais que você pode estar utilizando na história. E aí, além disso, você pode colocar o rosto, né? Quando é pessoa. Então, eu quero colocar o meu rosto nessa imagem aqui. Eu vou apertar aqui na câmera. Então, eu vou apertar aqui na câmera e vou centralizar aqui certinho. E posso deixar minha imagem. Nossa, não ficou muito bonita, né? Mas tudo bem. E aí, posso também pintar, se eu quiser mudar de cor, né? E vou aqui dar um Vzinho. E posso colocar o nome, então eu vou colocar o nome aqui. E aí, eu escolhi o meu personagem, eu posso também desenhar. Então, aqui, Draw Your Wall, né? Posso desenhar um personagem aqui. Então, as crianças podem lá montar um bonequinho para usar na história. Então, ele pode aumentar aqui, ó. E aí, deixa eu só voltar aqui. O cenário também, eu posso desenhar, eu também posso desenhar o cenário, se eu quiser. Então, as crianças querem desenhar lá a casa da bruxa. Então, vamos desenhar uma casa lá, né? Um espaço. Bem simplesinho. Eu vou colocar o nome, se não quiser colocar o nome, não precisa. E aí, eu vou lá e coloco os meus personagens, né? Quero usar esse, que eu coloquei o rosto, quero usar o bonequinho, quero usar esse. E aí, depois que eu escolhi, eu vou clicar na flechinha aqui pra seguir pra história. E aqui, claro, né, como a gente fez um cenário, né, ele é simplesinho. E pra eu começar a gravar, eu vou clicar aqui em Start. E aí, quando eu clico em Start aqui, né, eu posso mexer os bonequinhos. Quando eu clico no boneco, ele mexe a boca, né? Então, é legal que daí, quando as crianças quiserem que ele fale, ele vai mexer a boquinha. Esse aqui que é só a fotinha, não tem, o meu bonequinho também não. Quando eu clico em Start aqui, né, eu posso mexer os bonequinhos. Quando eu clico no boneco, ele mexe a boca, né?
E aqui eu posso Então, colocar... é legal porque daí quando as crianças música. quiserem que ele fale, ele vai mexer a boquinha. Se eu quiser colocar Esse uma aqui é só a música, fotinha, não tem, o meu bonequinho também não. então ele vai me dar a cena lá, a primeira cena tá pronta, né? E aí eu posso colocar aqui outra... Número. Posso colocar aqui outra cena, posso... Outro cenário. Então eu vou nesse cenário aqui. Vou selecionar ele. Então, e o cenário, ele é bem grande. Então, vamos selecionar outro bonequinho aqui. Mas pode ser o mesmo, né? A ideia é que seja o mesmo, porque é a mesma história mesmo. Vou pegar outro só pra gente dar uma olhada. E aí, o legal é que eu posso dar zoom, eu vou arrastar os bonequinhos pra onde eu quero que eles vão. A gente pode... tem algumas coisas no cenário que elas mexem, igual aqui. Vamos ver onde mais mexe aqui. Aqui, nessa campainha. Vamos ver o computador se mexe alguma coisa que não mexe. Então, tem algumas coisas que a gente clica que ele vai mexer. E aí é legal pra gente criar ali a historinha. Ó, então mexe. Então eu vou lá, clicar em Start. E a gente pode aproximar, pode deixar mais longe, pode andar com os bonecos lá pelo espaço. Então eu aperto aqui neles, mexem a boca. E aí as crianças vão criando ali uma narrativa, uma história, né? E ó, a gente pode clicar nas coisas como se fossem os bonecos que estivessem fazendo. E aí a gente vai contando a história. Vou aqui no pause. Ele vai passar a história ali. E a gente pode aproximar, como pode ficou, deixar mais longe, e pode colocar andar música, com os bonecos lá pelo espaço. né? Vou colocar música. E aí tá o meio, tá o começo e o meio, né? A ideia é que tem o final, né? Mas como é só um teste, vou colocar em finish pra gente ver como ficou. E aqui o título, então o título, né? As crianças escolhem lá qual vai ser. E o diretor, que seria lá quem fez a história, né? Então, foi a Ângela. E é isso, a professora vai auxiliar as crianças. E a todo momento o aplicativo ele fica ali com um sinalzinho mostrando onde tem que clicar, pra gente não esquecer. Então isso é bem legal. Então eu vou no vizinho aqui e vamos ver a história. E quando eu clico em Start aqui, né, eu posso mexer os bonequinhos. Quando eu